estamos recebendo hoje aqui, junto com o Tedson, o Henrique Carlsburg, da Agrosur, e também, mais uma vez, o Tedson Azevedo, que é a nossa referência técnica nesse tema, e vamos conduzir uma conversa que vai trazer desde os aspectos, né, técnicos e operacionais até as melhores e mais empregáveis tecnologias nesse sentido. Henrique, seja bem-vindo e se apresente aqui para nós. Prazer ter você aqui na Bridge, nosso primeiro AgroTalks. Fala um pouco de você e da Agrosur para a gente. Obrigado, André. Obrigado, Tedson, pelo convite. É uma honra fazer parte dessa primeira série tão importante, né, e tratando de temas tão relevantes do agronegócio. Eu estou como diretor comercial da Agrosur. A Agrosur é uma empresa especializada em distribuição de agricultura de precisão. Nós temos distribuição de algumas marcas em vários territórios. Atuamos tanto na parte de piloto, agricultura de precisão, controles de implemento, assim como drones de pulverização. E muito importante todos os temas abordados aqui, porque são temas fundamentais, né, no desenvolvimento, na eficiência, né, e na produtividade dos nossos clientes de uma maneira geral, né? A gente atua muito forte no setor sucroenergético. Há muitos anos a Agrosur vem posicionando a marca Tópico, que é uma marca referência em pilotos, né, e controladores. No segmento sucroenergético, a gente tem liderança e uma penetração muito importante em várias contas, vários grupos econômicos de expressão. E assim como, mais recentemente, a gente está atuando na distribuição de drones de aplicação. Então, quando a gente vê vocês trazendo, né, a pauta de compactação do solo, de fisiologia de planta, da importância, né, de culturas de sequeiro, de usar o tráfego controlado, de trazer as áreas, né, as tecnologias e a importância também disso em projetos de irrigação, a gente vê que, né, nós temos Conversa, muita conversa, né, tem muita sinergia, né? Então, acho que nesse sentido vai ser um prazer e à disposição aí com vocês para a gente trocar essas ideias. Muito bom, Henrique. E aqui a gente já fala das soluções, né? Falamos um pouco dos temas que são as causas. Aqui a gente traz, né, tecnologias que podem nos ajudar ou ajudam, né, a solucionar esses temas. E eu gostaria, Tedson, você como a nossa referência técnica no tema, que você fizesse uma síntese rápida desse conhecimento amplo, né, sobre o controle de tráfego e o impacto direto que ele traz nas lavouras, uma vez que ele está mitigando a compactação direta nas áreas produtivas, né? O controle de tráfego é uma operação necessária. Hoje ela não pode ser mais desejada, ela tem que ser praticada. E o controle de tráfego ela interfere diretamente na última linha lá da planilha do produtor, que é na rentabilidade. Porque um solo compactado é um solo doente. Um solo doente, o produtor vai ter que aplicar muito mais insumos para tentar curar a planta que vai estar sendo cultivada sobre ele. Um solo compactado é um solo menos resiliente, que fica um solo muito mais suscetível, um ambiente muito mais suscetível à proliferação de doenças. Um solo compactado é um solo que interfere diretamente, por exemplo, na germinação de sementes. Então, o stand de planta está diretamente correlacionado com a produtividade da cultura, com a produtividade do milho, com a produtividade da soja. E em solos compactados, a penalidade de germinação de sementes é muito alta. Então, por isso a gente precisa, não só no setor sucroenergético, mas também no setor de grãos, praticar o controle de tráfego. O controle de tráfego ele traz benefícios econômicos diretos, já no início de sua implementação, que é a redução no consumo de combustível. Então, menos emissões de gases de efeito estufa, mais pegada de carbono. Por quê? Porque plantas cultivadas em ambientes não compactados crescem mais raízes, colocam mais carbono no solo, e isso daí aumenta a pegada de carbono. Então fica uma agricultura muito mais sustentável, muito mais prejudicial ao clima. Tá? Então o controle de tráfego já não é mais um desejo, o controle de tráfego é uma necessidade. Tá, e aqui é um ponto interessante porque a gente trouxe esse raciocínio do problema, da origem do problema, e o Henrique traz aqui uma visão de tecnologia falando sobre solução.
né? E tem uma informação muito importante que a gente comentou ao longo dessa série, que é daqueles 80% de impacto causado na primeira passada. Quando a gente fala de piloto automático, né, Henrique, nós observamos ao longo desses últimos anos um uso maior, né, de piloto automático em algumas operações. Exemplo, operações de plantio, operações de colheita. Tanto pela severidade da operação, né, em uso e não perda dos insumos, como também escolhendo as máquinas mais pesadas, digamos assim, para ela ter menos impacto na lavoura quando se fala de compactação, certo, Tessa? Certo. Agora, um ponto importante. Se 80% acontece na primeira passada, todas as passadas elas precisam ser controladas, porque deveriam ser. Então, como que você tem enxergado isso enquanto tecnologia? Você comentou, né, sobre Topcon, sobre região de atuação. Então, hoje existem produtos, né, existem soluções para toda essa cadeia de tratores, autopropelidos e tudo mais. A gente pode dizer que sim. Existem. Mas eu acho que ainda tem uma grande oportunidade em todos os setores, porque, como vocês falaram, a utilização de piloto automático ela começou pelas principais frentes de trabalho dentro como exemplo, uma usina, né? Colheita, plantio, tratos, mas ainda existia muitas outras atividades que não tinham nenhum tipo de controle. Então você beneficiava, você dava a tecnologia para algumas principais das atividades, mas você tinha várias operações, ainda existem várias operações que não tem nenhum tipo de controle. O que acontece? A gente percebe que também o fato de ter a tecnologia mais acessível do ponto de vista de investimento, de ROI, que você consiga provar, né, para o grupo econômico, para a usina, para o produtor de grão, que você consegue ter um ROI relativamente rápido da aquisição no CAPEX da tecnologia. Então isso a gente percebe que tem adoção em várias outras entradas. A Topcon lançou há um ano atrás um piloto de entrada de linha, que é a linha Veloline, que ela é um equipamento, um software e um hardware fantástico, rodando em Linux, com uma super capacidade de memória, mas com um custo de investimento super acessível em relação às linhas premiums, né? Que antes sempre foi disponível no mercado para plantio, para colheita e tudo mais. E aí a gente percebeu, fazendo trabalho junto com as usinas, que você tem outras várias aplicações que não usavam a tecnologia e que você passa a adotar à medida que você tem um equipamento com um nível de investimento e um ROI acessível, né? As usinas são normalmente um grupo econômico complexo do ponto de vista de área, do ponto de vista de logística, operacional. Muitas vezes você não tem o controle, a liderança não consegue controlar os prestadores de serviço que estão fazendo qualquer tipo de aplicação e você não tem o controle também e o acompanhamento em cima da eficiência do teu prestador de serviço. A gente tem alguns clientes que nos últimos 6, 8 meses investiram mais de 50 pilotos para outras atividades, né? Para a linha amarela, né? Para o prestador de serviço que está lá fazendo uma adubação, que está fazendo um trato cultural, justamente para que, através dessa informação do piloto, ele jogue na plataforma e consiga acompanhar a eficiência da aplicação dos insumos, né? Que é tão importante, né? Do ponto de vista de valores e tudo, né? Em relação a controles, né? Então, eu acho que existe uma tendência cada vez mais de que todas as operações passem a ter o uso da tecnologia, o uso dos pilotos e que respeitem, né, de fato, a compactação em uma determinada máquina fez, que representa então os 80% ali de compactação nessa primeira passada, né? E um ponto importante, pelo que entendi, é que assim, já se tem a tecnologia, já se tem o premium e vocês conseguiram trazer produtos ainda mais acessíveis para operações que talvez não sejam tão intensas ou que o investimento nos equipamentos seja menor, você consiga ter mais acesso. Sem dúvida, sem dúvida. Aí fazendo um ponto aqui, Tedson, sempre tem uma curva, né, que é a curva de aprendizado operacional das próprias equipes, né, porque você está trazendo mais tecnologia, né, toda uma questão o uso pleno, ele depende do ser humano, né? E como que você enxerga isso como na implantação do controle de tráfego de fato, né? Pleno? Isso é super importante porque muitas vezes quem está operando não tem o conhecimento e não tem a noção do dano causado pela compactação do solo.
Então é super importante essa conscientização que ela passa a ser efetuada, que essa é a proposta da 3 Dígitos, da minha consultoria, de capacitar a equipe de operação, a equipe de gestão, de como que a compactação do solo acontece, quais são os danos que ela traz para a cultura e quais são os benefícios que o produtor, que a usina, que o produtor de grãos tem a partir do momento que ele implementa o controle de tráfego. É quase que implementar um grau de consciência daquele trabalho. A implementação do grau de consciência ela é super importante, porque muitas vezes o operador ele faz sem a maldade. Sim, não, ele fala assim, cara, eu sou um bom piloto, eu sou um bom operador de máquina, bem. Eu consigo pilotar essa máquina aqui e andar na linha, nem preciso do piloto. Não é por aí. Sim. Porque nós somos humanos, o operador é humano, tem aquele momento de discutir, né? Tem que usar a tecnologia. E é interessante saber que existem tecnologias com acessibilidade diferente para diferentes operações. Por quê? Porque o controle de tráfego tem que ser feito obrigatoriamente em todas as operações mecanizadas. Pensou em entrar com uma máquina na lavoura, tem que ter piloto, tem que ter controle de tráfego. E aqui você trouxe um ponto relevante, Tedson, que é o grau de consciência do operador. Aí eu já trago aqui para o Henrique numa questão pelo seguinte, Henrique, vocês têm um território representativo no Brasil, né, enquanto Agrochur, enquanto Topcon, são referência Latam, né, Topcon. Sim. E hoje eu gostaria de te ouvir quanto ao atendimento disso. Bom, você comercializou, atendeu clientes, existe uma capacitação técnica dessa equipe para operar isso, né, a equipe do cliente. Existe um time de pós-vendas para atendê-los, né? Porque a gente sabe que o paladar não retrocede. O que eu quero dizer? Se a gente passou a usar o piloto, né? Passou a usar a tecnologia, a gente não quer deixar de usar, né? Igual nós com os nossos smartphones aqui. Sem dúvida. Se não tem bateria, a gente não sai de casa. Então, assim, como que é esse atendimento nessa região tão representativa de Topcon e essa responsabilidade, ao mesmo tempo, da Agrochur no mercado? Obrigado pela pergunta, André. A gente, como Agrochur, a gente distribui Topcon no Sudeste, em São Paulo, Minas e Goiás. Temos outras distribuições, Paraná, Mato Grosso do Sul, Nordeste, mas como Topcon e por estar dedicado no segmento sucroenergético, a Agrochur nasceu atuando no segmento canavieiro, é um segmento que trabalha 9 meses por ano, estamos aqui no meio da safra, 24 horas, 7 dias da semana, 3 turnos, né, operação, então é uma operação das agrícolas talvez a mais complexa, né? Então, o know-how da Agrochur está em cima de atendimento e manutenção e garantia de disponibilidade dos equipamentos, né? O nosso time hoje de pós-venda é um time de especialistas, atuando na parte de agricultura de precisão, dedicados aqui na matriz em Ribeirão Preto, alguns bem posicionados estrategicamente em algumas regiões onde que a gente tem contas mais relevantes, mais próximo. E todo o calendário, toda a estrutura de treinamento, de Erlane, de presencial, de apoio. A gente também trabalha com o canal, uma capilaridade dos nossos revendedores, né? E buscando criá-los e capacitá-los, né? Para que garantam todo o suporte nessa parte de tecnologia. A gente passou por uma experiência muito interessante nesse início de safra, abril agora, quando os produtos Topcon também vindo embarcado em tratores e colhedoras de grão de algumas marcas, e nós fomos a base, o núcleo central de todo o suporte da rede de concessionários, da fábrica, foi através da gente que foram nos levantadas as demandas, né? Então é um know-how técnico há muito tempo, né, que existe. A Agrochur é a maior distribuidora Topcon América Latina, sempre esteve nessa posição. Então acho que nesse sentido a gente tem muita segurança, passa muita segurança para o mercado, né? E os desafios é logicamente a gente conseguir convencer cada vez mais, né, tanto na parte de cana quanto em grãos, da importância do uso da tecnologia, do piloto, de respeitar o tráfego controlado, de evitar a compactação. A gente vê isso muito mais cuidado na cana, né, do que grãos, Tedson. E talvez você possa até pontuar um pouco disso. Parece que o produtor de grãos ele cuida menos ou exige um pouco menos essa questão de compactação. Muitas vezes a gente vê
projetos de pivô central, o plantio e o trato, a pulverização respeita, a colheita entra de qualquer jeito, qualquer lado. A colheita entra perpendicular. Daqui a pouco a rã do produtor está lá dentro do pivô também, compactando, passeando, né, e todo mundo curtindo. Eu acho que isso também falta, né, a gente entender um pouco mais o impacto que grãos, né, pode ter de benefício em relação à produtividade quando respeita essa tecnologia. Isso é muito interessante, porque só para dar um número, hoje, pegar o setor de cana, hoje o canavial, na maioria das regiões do Brasil, é plantada num espaçamento de 1,5 metro. 1,5 metro entre uma linha e outra de cana. Se nós pegarmos o padrão de pneu, largura de pneu de trator, que é usado no transbordo, é em torno de 70 a 71 centímetros. Então, se a gente fizer uma conta, com 100% de precisão no tráfego, com zero de desvio, um trator, quando está do lado da colhedora, ele pisa, ele compacta 47% da área da usina. Quase metade tem pneu passando em cima. Quase metade, com zero de desvio do piloto. Só que o desvio acontece. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito fácil encontrar áreas com mais de 50% dela sendo pisoteada. Principalmente esse pisoteio, se a gente quantificar as cabeceiras das linhas, porque é onde obrigatoriamente acontecem as manobras e tem pisoteio. Então, assim, o maior ativo do produtor, o maior ativo da usina, que é o solo, que é a terra onde ele está cultivando, ele está pisoteando. Por isso é extremamente importante o uso de piloto automático para efetivar o controle de tráfego dentro da lavoura. Isso eu estou falando em cana. Quando a gente passa para grãos, eu falo sempre que em áreas de grãos, quando a gente pensa no centro-oeste do Brasil, a gente padece por abundância. Nós temos uma topografia muito favorável à mecanização. Então, isso daí faz com que o produtor ele não tenha tanta preocupação em ter o mesmo sentido do semeio, ser o mesmo sentido da colheita, ser o mesmo sentido da pulverização. Então, a gente chama de tráfego aleatório dentro da lavoura. E esse tráfego aleatório, ele potencializa muito mais a compactação. Então, nós temos informações, nós temos dados de que até 80% de áreas de grãos ela é pisoteada durante um ciclo. Com a colheita, com o semeio, com os tratos, com a colheita. Mesmo não passando linha a linha. Mesmo não passando linha a linha. Isso é uma questão cultural também, né, Tedson? Na cana, a gente acompanhou que se a gente não colher, se a gente não plantar com o alinhamento e não colher com o alinhamento, simplesmente a gente não consegue realizar a operação mais, né? A transição das operações mecanizadas em cana nos trouxeram muito nessa visão. Agora, se a gente for perceber, olhar um pouco mais o que você está dizendo, talvez seja uma questão cultural ainda, né, Henrique? Que as áreas de culturas anuais, ou até como vocês disse, de pivô, de irrigação, ainda não enxergaram esse ponto e tem, muitas vezes, operações sem o piloto automático embarcado ali, não se vê tanto valor ainda. Talvez quando a gente tiver esses dados um pouco mais precisos ou um pouco mais claros, nós tenhamos. O que ajuda também isso, normalmente, é a pressão de custos, né? Então, ajuda no sentido de desafio, eu quero dizer. No momento que a gente está com os custos tão altos, a receita menor, provavelmente a gente tenha mais visibilidade, né, intenção de investir mais em tecnologia desse nível, buscando realmente um aumento de produtividade. Eu acredito, porque em momentos de mercado mais estressados, como a gente está vivendo, os custos dos principais fertilizantes aí batendo $800, $1.000 a tonelada, falando de ureia, os fosfatados, né, cloreto de potássio, e você com as pressões de CAPEX reduzida, você tem a oportunidade de colocar a tecnologia que o valor de investimento é muito baixo e ganhar eficiência nas operações. Se eu fosse um gerente de geotecnologia, um gerente agrícola, um gerente da operação, as primeiras contas que eu faria é como que eu posso colocar uma tecnologia, um controlador, um distribuidor que você já tem. Já tenho. Isso é muito acessível. Como sendo assim, quase que um retrofit ou um upgrade de tecnologia na frota já existente. Com certeza. Né? É incabível hoje você colocar uma tonelada de um fertilizante em cima de uma calcareadeira, num caminhão de distribuição, sem ter
um controle, né, da taxa variável, controle de colocar suas 250, 300 toneladas por hectare. É um ativo super importante que você está distribuindo a planta com investimento alto e você está jogando quanto mais melhor, ou se branquear tá bom, ou se tem prestador de serviço dentro da usina nas pontas, lá sem o controle da liderança perto, vai de qualquer jeito, quanto mais rápido faça, melhor. Ou sobra adubo ou falta adubo. Né? Agora, esse é um ponto interessante, porque normalmente quando nós falamos em tecnologia, a gente imagina isso na troca da máquina. Então, o que você está trazendo aqui, é claro que a gente já sabia que era possível se fazer um retrofit ou embarcar uma tecnologia em equipamentos existentes, mas talvez fosse não é tão trivial, né? Então talvez a gente tenha que ter essa visão, né, mais construída, que realmente equipamentos que pode ser que estejam na metade da vida útil, ou uma compra que foi recente, sem a tecnologia, ele pode ter esse upgrade sem instalado em loco. Sem dúvida, né? E a gente internamente com os times aqui, com os clientes, a gente desafia, né? Se eu chegar numa operação e não melhorar a eficiência operacional de 7 a 10%, não reduzir custo, não tem porquê. Tá devolvida a tecnologia, entendeu? Sem problema algum. Né? E acho que o mais importante é que a gente volta para o conceito, para o fundamento. À medida que eu tenho isso nos implementos, eu consigo fazer com que as passagens sejam exatamente nas mesmas áreas daquela primeira passada. Né? Então eu consigo respeitar, né? Eu consigo agredir menos o solo, né? Consigo dar mais possibilidade da planta performar melhor. Então acho que essa é a questão. Né? E aí o Henrique fez uma frase muito interessante, porque assim, precisamos branquear tudo, né? É interessante isso daí, porque é o seguinte, eu acho que a agricultura de precisão, antes dela ser de precisão, ela precisa ser precisa. Sim. Então, a gente, ao invés de jogar o adubo, porque aí você realmente está jogando, você precisa aplicar o fertilizante. E a agricultura de precisão, com essa tecnologia de controladores, tudo realmente aplica o fertilizante onde aquele ambiente de produção está demandando. Claro, você interpola os mapas, você traz para a medida que você reconhece as falhas de plantio, você não joga em toda a linha, então você tem economia e você distribui a adubação exatamente à planta e quantidade necessária. Um comentário que eu fiz, mas é interessante olhar ao contrário, né? Que eu disse, sobra ou falta adubo ou fertilizante. Mas é engraçado que a gente ouve o contrário, né? Faltou área ou sobrou área. Então esse é o ponto para a gente olhar, né? Tá faltando, não fechou aí. E aqui, né, nós falamos dos pontos diretos, né, do uso do piloto automático, toda a competência, né, da AgroSure com o top, com atendimento, em referência América Latina da marca e tudo mais. E sempre falando em operações terrestres. E um ponto, talvez a gente tenha tido um ponto de inflexão que nós não percebemos nos últimos anos, que foi em relação à pulverização. Né, nos últimos anos nós nos deparamos com a questão dos drones, com a questão de pulverizações, as pulverizações aéreas. No passado, né, de aviões, eram pulverizações específicas, direcionadas, com alguns desafios operacionais. E basicamente hoje o drone veio para o mercado, né, tá englobando uma área operacional cada vez maior, com uma competência maior também, que um rol maior de operações está sendo feita de drone. E aí tem um ponto aqui que nós não costumamos falar quando se fala de drone, que é tirar a máquina terrestre do solo. Ninguém está falando disso, né, Tess? Eu gostaria que tecnicamente você comentasse isso, porque é um ponto muito interessante. Nós entramos muitas vezes nas lavouras aplicando, pulverizando, né? Os pulverizadores são super tecnológicos, assim como os drones são super tecnológicos, mas tem um ponto aí que nós não nos atentamos, que é um benefício enorme, que é tirar peso de lavoura. Fala um pouco disso. Verdade. E isso daí no setor sucroenergético é muito interessante, que a gente tem aquelas reboleiras de plantas daninhas, geralmente os cipós, né, que atrapalham a colheita, e que eles precisam ser controlados. E muitas vezes, quando você não tem essa tecnologia do drone, porque realmente você tira a máquina, você tira um tráfego, você tira um agente compactador do solo, e aí está colocando um agente tecnológico de pulverização, mas que vai
aéreo. Aéreo. E a gente tinha sempre aquela máxima, o sonho para não compactar o solo é se a colheita da cana fosse feita aérea. Essa não vai dar. Ainda não chegou, acho que ainda não vai demorar um pouco para chegar. Mas hoje a pulverização já pode ser assim. Então aí você já tira um tráfego, né? E essa é uma conexão que eu queria fazer dentro desse benefício, que muitas vezes a gente não olha o drone como um mitigador do tráfego, a gente fala de toda a eficiência, mas ele mitiga o tráfego nas lavouras, trazendo para essa área de atuação da Agrosur também, que é agora representando, né, uma marca extremamente competente de drone, falando de Avision, numa região operacional relevante, né, Henrique? Como tem sido essa jornada nesse ambiente tecnológico novo também? É um desafio importante, é um bom desafio. Eu acho que o mercado de drone no Brasil está começando, acho que a gente não chegou nem 10% do potencial. Tem muita coisa. Quando a gente faz estudo de diferentes fontes, traz informações de diferentes fontes, a gente percebe que nos próximos 4, 5 anos é para ter, pior cenário, 100 mil aeronaves, no melhor cenário, 200 mil aeronaves, e a gente está com 20 mil aeronaves talvez circulando no mercado em pulverização. Então acho que é um mercado que está em construção. Os segmentos precisam, as culturas precisam não mais ser convencidas, né? Mas precisa ganhar bagagem, precisa ganhar repetibilidade ao longo das safras, né? Para garantir que a tecnologia ela veio para ficar. Nós acreditamos muito no modelo de negócio, porque até essa leitura que vocês trouxeram de tirar a pressão do solo, de tirar amassamento, da compactação, muitas vezes a gente não coloca na conta quando faz, né, a questão do ROI, do investimento e retorno sobre o equipamento. Todo o resto ele é muito benéfico, né? Ele é mais eficiente, o custo de investimento é menor quando você compara, seja um trator com um kit pulverizador de arrasto, seja quando você compara com autopropelido, quando você compara com avião. Eu não acho que ele vai migrar, vai tirar todo o mercado dessas tecnologias, vai ser um modelo híbrido no Brasil, logicamente, né? Mas é muito mais eficiente, o fato é. Então a gente tem exemplos de alguns clientes, prestadores de serviços que atuam no segmento canavieiro também, em grande escala, com várias usinas, já com contrato de mais de 30 mil hectares pulverizando com drone. E a faixa de aplicação 12, 15 metros, velocidade de aplicação 30, 35 km por hora, fazendo 200, 300 hectares por dia, é normal, né? Então você tem uma eficiência muito boa com relação à produtividade. Aí quando você olha, você fala como você usou o exemplo, Tedson, não de jogar, não de pulverizar, mas de aplicar, aí você percebe que a tecnologia da Avision, que é a marca que a gente representa, é disparadamente melhor. A qualidade da aplicação, qualidade dos jatos, tamanho de gota, micragem de 5 a 150 micras. Então você regula o tamanho de gota para cada cultura. A gente vai ter culturas mais exigentes, como por exemplo o citros, né? Que é muito reticente do ponto de vista à adoção de novas tecnologias em relação à pulverização, porque você tem aí o psilídeo, você tem o greening, né? Então, não dá para escapar um pouquinho, não dá. Né? Não dá. Então você tem que provar para o segmento, né? E aí esse segmento quanto mais molhada a planta, melhor. Aqui com o drone, com a Fundecitos, a gente tem feito alguns testes que com algumas regulagens, com vazão, com velocidade de aplicação, com faixa de aplicação, você consegue chegar a 85, 90% de assertividade no psilídeo embaixo, né, da folha. Né? Então assim, é uma tecnologia muito eficiente, né? E aos poucos vai ganhando mercado. E aí eu acho que passa por nós, pelas empresas que estão representando as marcas e posicionando, de fazer um trabalho profissional, um trabalho sério. A gente tem no mercado aí um momento de uma tempestade em relação ao desarranjo em rede de revendas, rede de concessionário, que não conseguem, né, suportar o cliente e tudo mais. Então isso gera para o segmento um mal-estar, porque o cliente, o usuário que investiu no equipamento, o prestador de serviço que investiu no equipamento e não ter garantia, não ter disponibilidade de máquina por conta de um problema de um determinado fornecedor, isso é ruim, né? Então a gente não quer esse tipo de situação, a gente tem montando a nossa rede de revendas, treinando, certificando, tem bastante agência reguladora por trás, né? MAPA, ANAC, Anatel, todo mundo, né, criando as regras para esse jogo. Formalizando, né, tudo isso. Sem dúvida. Então a gente está muito sério, né, trazendo esse
esse tema com muito profissionalismo para a gente posicionar a marca de uma maneira que a gente entenda que tem perpetuidade, né? Muito bom, Henrique. Eu já gostaria de a gente ir finalizando aqui o nosso raciocínio. E como você disse, vocês estão em Ribeirão Preto, atendem uma área operacional grande no Brasil. Como que o pessoal... Aqui o nosso público é realmente voltado a empresas dos setores agrícolas, né? Então, aqui a gente imagina que quem está nos vendo vai querer saber mais, né? Não é só uma primeira conversa. Então, como o pessoal encontra vocês? Onde que está a base? Onde que vocês atuam? Conta um pouco mais. Bom, nós estamos em Ribeirão Preto, é a matriz da empresa. A gente também está abrindo a nossa primeira filial em Uberlândia nos próximos 60 dias. Estamos com um projeto de capilaridade, colocando lojas, um conceito muito diferente. Não existe esse conceito que a gente está emplacando agora, que são lojas de tecnologia, né? Então a gente vai colocar lá à disposição do mercado a parte de piloto automático, controladores, toda a parte de plantio, trato cultural, tecnologias relacionadas a cada etapa, né? Colheita, cada etapa de todos os ciclos. Então a gente abre a primeira filial em Uberlândia, mas nós estamos aí nas mídias também, né? Nos acompanhem, Agrosur, no site, nas mídias sociais, no Instagram, em todas as plataformas. E com nossas revendas também, espalhadas nas regiões, nas principais regiões, né? Os nossos distribuidores, os nossos subdealers, né? Nossos pontos de apoio para atender e suportar todos os nossos clientes, né? Muito bom, Henrique. Tedson, eu queria que você me falasse um pouco da atuação da 3 Dígitos, que te conhecendo o teu trabalho, é algo além das consultorias tradicionais, porque traz uma visão muito completa de algo que a gente não vê, que é a metade escondida no solo e os fatores, metade escondida da planta e os fatores que levam ela a ter uma melhor performance. Fala um pouco do que você tem feito e como que é isso tudo e também já traz as suas considerações finais aqui para a gente fechar o nosso raciocínio. A 3 Dígitos nasceu de uma experiência que eu tenho aí no setor sucroenergético. Há 19 anos trabalhando no setor sucroenergético e há 13 anos trabalhando especificamente com o tema controle de tráfego na lavoura. Então eu estou sediado hoje em Lençóis Paulistas, hoje eu estou levando para o mercado não só sucroenergético, mas para o mercado agrícola de maneira geral, para o mercado de grãos, para o mercado de irrigação também, a importância do controle de tráfego como ferramenta de um sistema de produção. É um sistema de produção agrícola que culmina numa menor redução de custo de produção ao longo do tempo, isso é muito visível, e num ambiente de produção muito mais resiliente e num ambiente de produção muito mais responsivo por parte da planta. O controle de tráfego na lavoura, ele interfere diretamente na performance de todos os insumos que a gente imagina que são necessários para a produção agrícola, os insumos químicos e insumos biológicos principalmente. Com esse propósito que eu estou levando para o mercado, essa capacitação, essa assessoria em termos de implementação do controle de tráfego na lavoura. Porque para ela acontecer, Amaral, ela precisa de etapas. É uma etapa que começa lá no estudo do levantamento. Tem método para isso, né? De altimetria do terreno, até no planejamento do sentido da sucação do canavial, sempre tendo em mente o seguinte: todo o caminhamento dentro de uma área agrícola ela leva em consideração a conservação de solo. O sentido do semeio, o sentido da sucação, o sentido da colheita, obedecendo o controle de tráfego na lavoura, ela respeita a conservação de solo. Então não é para atender somente a melhor deslocamento da máquina, é atender a conservação do solo associado à preservação da lavoura e associado também à melhor performance dos equipamentos. Muito legal, Tedson. Parabéns aí pelo seu trabalho e te acompanhando. Inicialmente a gente imagina que são agricultores, usinas, empresas de produção que são os seus únicos clientes, mas eu tenho visto aí que empresas de insumos, de tecnologias, de defensivos, de nutrição, elas estão cada vez mais buscando esse tipo de expertise para poder performar mais, os seus produtos performarem, que chegou um momento de um ponto de estagnação. E aí não é nada que se tem na prateleira, Aí é manejo, é técnica, são questões aprofundadas que trazem essa performance.
levando aqui para a nossa conclusão, eu queria agradecer diretamente a vocês. Obrigado, Henrique. Obrigado, Agrochur, por fazer parte dessa jornada conosco, por estar, né, durante essa etapa da Bridge aqui, começando o AgroTalks. Obrigado, Tedson, por ser um grande parceiro nosso e nos explicar mais sobre essa parte tão não vista no passado, mas está sendo descoberta. E fica o tempo aqui de mais alguma conclusão que vocês possam trazer. Henrique, mais algum ponto a ser considerado? Não, só agradecer a vocês, parabenizá-lo pela iniciativa, assuntos relevantes, importantíssimo. Muitas vezes o agricultor, né, a gente sempre busca as inovações disruptivas, né, e esquece de fazer o dever de casa básico bem feito, né? E aí a gente volta para os fundamentos, né? Cuidar do solo, proteger, dar mais condição para a planta performar. É um básico muito bem feito e que o dinheiro está na mesa. Muitas vezes está na mesa. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Prazer participar com vocês aqui. Amaral, muito obrigado pela iniciativa, pelo Bridge AgroTalks. A gente está aqui participando desse primeiro episódio com muita satisfação e com a oportunidade de falar para o mercado que o controle de tráfego, mais uma vez, ele não vai ser uma necessidade, ele já é uma obrigação, porque para a gente ter uma lavoura produtiva, rentável, é preciso cuidar do solo, é preciso reduzir a compactação do solo, é preciso reduzir áreas compactadas. E quando a gente faz isso daí, a gente está deixando muito mais área destinada para a planta, cuidando realmente da metade escondida dela. Tá? Muito bem. Bom, eu agradeço pela conclusão aqui do nosso primeiro AgroTalks. Obrigado, Henrique e Agrochur. Obrigado, Tedson e 3 Dígitos. E nos acompanhe para as próximas etapas, para os nossos próximos AgroTalks, sempre com grandes parceiros. Obrigado. Valeu.